Esse é o podcast da Fontes, apresentado por mim, Michel, CEO da Fontes Geotécnica. Um momento para trazer conteúdo e criar oportunidade para grandes debates. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast da Fontes. Hoje trazendo um tema relevante para o meio. Vivemos constantemente, esse debate sobre segurança de barragens, sobre como mitigar os problemas envolvendo eventuais rupturas de barragens. E neste contexto, hoje convido 3 pessoas importantes lá de nossa empresa, que são profissionais extremamente qualificados, que estão aqui hoje conosco para debater o tema e trazer um pouco do conhecimento de cada um, do know-how de cada um, em cima da temática e contribuir para essa discussão enriquecedora. Está aqui comigo o Bruno Novaes, geólogo, Isabela Viel, geotécnica, e o Guilherme, hidrólogo. Temos 3 profissionais de áreas distintas, mas que se complementam bastante no tocante às construções dos conceitos, e eu acho que vai ser um debate bastante rico. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para se apresentarem e falarem um pouquinho de vocês, e a gente dá início então ao nosso debate, que é sobre estruturas de contenção jusante, uma das estruturas, uma das metodologias hoje utilizadas com o viés de mitigar eventuais danos causados por rupturas de barragens no Brasil. Muito bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Muito feliz pelo convite do Michel. É um tema, de fato, como ele colocou, muito relevante. A gente vem atuando, praticamente desde 2019, atuando nesse tema. Trabalhos para clientes nossos, Vale, CSN, Arcelor. E é bacana porque ao longo desses 2, 3 anos, quase 3 anos de atuação, com diferentes sites, diferentes métodos construtivos, é muito legal a forma como a gente vai consolidando e aumentando o conhecimento em cima desse tema que é relevante, e trazendo, como agora a gente tem já construída a primeira SCJ construída com cortina de estacas tubulares, com equipamento, tecnologia japonesa. Então, assim, é muita satisfação a Fontes estar participando e ser pioneira nessa atuação. Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou engenheira geotécnica da Fontes e com a Fontes eu tive a oportunidade também, de desenvolver um mestrado que foi justamente nessa parte de contenções em estacas metálicas. Foi um projeto, como o Bruno mesmo falou, foi pioneiro. A gente contou com essa interatividade, de várias disciplinas, tanto a hidrologia quanto a geologia. A parte da hidrologia em si é um item muito importante nesse dimensionamento de todas as SCJs, porque realmente é a importância dela no suporte desse impacto, Na concepção da SCJ a gente tem essa interação, de várias disciplinas em conjunto, e a gente também teve a oportunidade de trabalhar com diferentes países. A gente trabalhou com a tecnologia que veio mesmo do pessoal do Japão, que trouxe as estacas tubulares, que são tecnologias usadas nas contenções de tsunamis, fora do país. Muito bom. Bacana. Eu gostaria primeiro agradecer ao Michel pelo convite, eu estou lisonjeado de estar aqui na presença do Bruno, da Isabela, do Michel. São pessoas que são exemplos, dentro da empresa, dentro da engenharia brasileira hoje. Meu nome é Guilherme, eu sou hidrólogo, eu sou formado em engenharia civil, tenho mestrado pela UFMG, estou trabalhando na Fontes desde 2020 e desde quando eu entrei eu já
comecei a atuar nesses projetos de contenção, a gente passou, né, Bruno, desde o início do projeto de alternativas, conceitual, básico, executivo e até a parte de acompanhamento técnico de obras, né? Eu tive a oportunidade de cobrir o Bruno nas férias dele, nesse acompanhamento lá de um projeto nosso, desse destaca tubular que a Isabela comentou. Então, acho que vai ser bastante enriquecedor essa conversa nossa aqui hoje. Muito bom a introdução de vocês. De fato, para mim, a honra, na verdade, é minha de tê-los aqui, de poder compartilhar esse momento com vocês. E eu já vou colocar a primeira pergunta na mesa aí para dar início, então, ao nosso tema e nosso debate. O que é ECJ, né? A gente tem utilizado demais essas siglas, que significa estrutura de contenção ajusante, mas o que é essa estrutura? Qual que é a finalidade dela? Acho que para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, é importante eles terem uma ideia do que é essa estrutura e da finalidade dela. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser manifestar o que é essa estrutura de contenção ajusante de que tanto falamos hoje na introdução do nosso podcast. Muito bem. ECJ, né, são as iniciais, né, da estrutura de contenção ajusante, né? Então, se a gente pegar a norma NR 95, né, que estabelece, né, a nova política, né, de segurança de barragens e todos os critérios e metodologias para o desenvolvimento de projetos nessa área, então ela estabelece, né, para aquelas barragens que foram alteadas ou construídas sobre rejeitos, a necessidade de serem descaracterizadas ou se construir uma estrutura de contenção ajusante, uma ECJ, de modo a assegurar que esse rejeito, numa hipotética ruptura, não fosse propagado pelo vale, né, e atingindo casas, né, e trazendo danos ambientais. Então, é uma nomenclatura de fato nova, né, devido aí aos últimos acidentes que tivemos com Fundão e Brumadinho, e aí a necessidade, então, de se, né, em alguns casos, se construir essas estruturas para garantir essa segurança, né? Muito bem colocado, Bruno. Assim, só complementando um pouco da tua fala, a importância dessa estrutura, de fato, é de tentar controlar um pouco do impacto, né? Pelo que eu entendi, nós estamos falando de uma estrutura que ela não evita a ruptura da barragem principal, do maciço, da estrutura que está ali instalada e que está sob risco, ou juridicamente falar sob júdice, né? Mas que ela controla e mitiga os impactos eventualmente gerados a partir da ruptura. Acho que seria interessante, Isabela, Guilherme, o próprio Bruno, a gente dizer para o nosso público onde essas estruturas estariam localizadas dentro deste contexto de mitigar, né? Porque a gente falou agora há pouco da possibilidade de que uma eventual ruptura poderia ceifar vidas, poderiam destruir um patrimônio, gerar danos ambientais. Então, onde é posicionada essa estrutura de tal forma que a gente possa dizer que a sua finalidade ou tua proposta ela foi, de fato, atendida? Ela consegue mitigar. Existe um padrão, um parâmetro para isso? Eu queria só voltar um pouquinho atrás, claro, só uma curiosidadezinha, porque quando começaram a referir a ECJs e tudo, a legislação ela ainda se referia a um termo bem americano, né? Era backup dams, que seria uma estrutura, como é que a gente traduz backup? Eu não sei. Paliativa, né? Uma segunda estrutura para segurar essas barragens. E assim, foi um termo que ainda bem, né, caiu em desuso, porque realmente a gente tem que ter uma coisa nossa, né? Um backup dump fica uma coisa muito, né, muito longe da gente, e isso é uma coisa muito próxima nossa. Aí realmente consolidou essa parte de ECJ, que são estruturas de contenção, barreiras, independe do material a ser construído, elas têm que ficar ajusante das estruturas que precisam ser descaracterizadas. A legislação em si, ela não te obriga você tem que construir uma ECJ abaixo de qualquer estrutura que esteja em risco. Não, a legislação em momento algum ela fala isso, né? Ela se refere a
você pode ou fazer um reforço nas barragens ou fazer uma SCJ para viabilizar realmente a descaracterização, porque a lei ela te obriga a descaracterizar. Aí, muito bem colocado. Isso é um ponto importante, porque não tem um vínculo, uma obrigação de se implantar uma SCJ. Né? Não. A obrigação é você realmente, como você falou, minimizar os riscos para uma população ou para uma área que estiver jusante. Aí os estudos eles são direcionados para o quê? Você busca o quê? Quanto mais próximo da sua barragem em risco, menos impacto você vai ter se você tiver uma ruptura dessa estrutura. Se eu coloco bem no pé dela, eu não vou ter impacto quase nenhum. À medida que eu vou afastando, eu vou tendo impactos maiores. Só que qual que é o problema? Quanto mais próximo, é mais difícil. Eu tenho que aumentar, muitas vezes, a altura. Eu preciso de pôr estruturas muito robustas, né? Elas têm que ter uma resistência muito grande. Então, assim, essa definição do local vai muito tanto pela capacidade que tem que ter, né, sua estrutura para conter, pela resistência, pelos materiais e tudo, e muitas vezes até pelo espaço físico que você vai ter para a implantação delas. Acho que... Existe, é verdade, existe assim, né, o que determina isso, como você disse, é uma relação custo-benefício. Né? A gente precisa avaliar o próprio impacto de construção e implantação da SCJ sobre a segurança daquela barragem que se pretende proteger. Também né? Então, assim, se você... Essa distância ou esse posicionamento vai levar em consideração diversos fatores e por isso, e aí talvez esse é um dos grandes motivações de estarmos aqui profissionais de áreas distintas, porque de fato é isso que acontece na prática quando a gente está desenvolvendo os projetos. Você precisa levar diversos fatores que vão ser as premissas da localização dessa estrutura, que são exatamente a questão de como essa estrutura vai ser implantada, que tipo de estrutura que pretende ser implantada, características da fundação vão determinar a localização. Os condicionantes, né? Condicionantes, exatamente. Até geológicos, né? Sim. Você falou bem a questão, né, do volume que precisamos conter, então um pouco do vale que se forma, do novo reservatório que se forma com esse backup dam, com essa estrutura de contenção jusante. O backup dam, na verdade, esse termo de backup, só complementando o que você introduziu, ele é justamente uma estrutura capaz de absorver o volume de rejeito. Quando a gente fala em backup, a gente fala justamente de uma estrutura, por exemplo, se você tem um backup do seu CD, um backup dos seus arquivos, seria uma cópia daquilo ali, né? Uma cópia daqueles documentos que estão contidos numa pasta. O conceito de backup dam partiu disso aí. Você vai ter uma barragem que vai receber ou acumular os rejeitos que estavam acumulados numa estrutura principal. Então ela funciona como um backup. Mas é um conceito um tanto quanto equivocado, porque há uma transferência de recursos. O rejeito que ora estava na barragem principal, ele não vai manter-se lá e você cria uma cópia. Ele vai se deslocar e se mover, então precisa de fato de ter uma estrutura ajusante. Guilherme, sua contribuição do ponto de vista hidrológico aí para a gente entender os conceitos pelos quais se forma uma estrutura de contenção de jusante e, obviamente, o que se define como critério para posicionar essa estrutura jusante da barragem principal. Então, a gente, nos projetos que a gente vem desenvolvendo, né, a maior parte deles, a gente faz uma modelagem tridimensional de uma ruptura hipotética dessa barragem, né, que a gente está querendo proteger a sociedade, a comunidade ajusante, né. Então, esse 3D ele é feito com o objetivo da gente extrair as pressões que vão ser utilizadas no dimensionamento geotécnico, estrutural, ou qualquer outro tipo de engenharia que possa vir a ser necessária para essa estrutura. E do ponto de vista hidrológico e hidráulico, a gente tem que sempre lembrar que a estrutura, muitas vezes, a nossa barragem está tampando algum talveg. Então a gente tem extravasor, a gente tem drenagem de fundo, tem uma série de estruturas que a barragem original ela possui e a nova barragem também vai ter que ter. A SCJ vai ter que ter essas estruturas, de estrutura extravasora, algum tipo de drenagem de fundo. Muitas vezes a gente corta um rio, a gente precisa garantir que esse rio ele continue passando água para jusante.
A gente não pode interromper o fluxo do rio ou então criar um reservatório com a nova estrutura de contenção, porque ela não vai conter nada se estiver totalmente ocupada, né? Então a gente tem que ter esses cuidados na hora de fazer o projeto, na hora de executar o projeto. Acho que esses são os principais pontos que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Você colocou um ponto importante e algo que é relevante na determinação da ECJ, que é o fato da modelagem tridimensional. E essa modelagem tridimensional ela tem como princípio básico o conhecimento e a ampla pesquisa sobre a caracterização dos rejeitos, ora depositados no maciço principal, e que serão, obviamente, dentro de um processo de liquefação, movidos, né, fluidificados em direção à barragem de contenção instalada a jusante. Essa caracterização reológica, como é que ela acontece? A gente tem como levar para os nossos ouvintes um pouco desta informação para que eles possam ter ideia do quão importante é esta etapa na concepção da própria ECJ, né? Porque a ECJ, como a Isabela mencionou nas suas falas, ela pode ser, não tem nós projetamos do ponto de vista inovador e utilizando-se do pioneirismo, a questão de uma estrutura de estacas tubulares, que tem como objetivo ser uma estrutura esbelta e que atinja os objetivos finais de contenção, mas você tem inúmeras possibilidades. Existem estruturas de enrocamento, próprio maciço de terra, de CCR, que é concreto compactado a rolo. Então, sim, existem diversas possibilidades para se implantar uma ECJ. Mas a prerrogativa está aí na modelagem, né? Uma das prerrogativas. E como é que isso acontece? A gente pode levar para os nossos ouvintes aí esse conceito, essa questão? Claro, claro. Primeiro tem que ser feito o ensaio dos rejeitos, né? A gente precisa saber como que está essa concentração volumétrica de rejeito dentro da barragem. Então, a gente tem vários cenários, várias hipóteses de ruptura da barragem. Geralmente a gente quase sempre, né, faz o dimensionamento para o cenário mais crítico, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o mais crítico é o que vai ser o pior caso, então a gente sempre trabalhando com segurança, considerando o pior caso. A gente, depois de fazer essa caracterização desses rejeitos, chegar na concentração volumétrica, a gente consegue determinar qual que é o tipo de escoamento que vai ter. Quando a gente fala de barragem de rejeito, que é a maior parte das barragens que a gente trabalha hoje em dia, e é que a norma exige que seja feita essa contenção jusante, né? Apesar de não exigir, mas ela deixa a opção, ou você faz a estabilização ou você faz a contenção jusante. Nesse caso das barragens de rejeito, a gente precisa, depois de fazer a caracterização do rejeito, fazer um escoamento não newtoniano. Então, o fluido que vai sair ali daquela barragem, dependendo do tipo de ruptura, que pode ser piping, galgamento... Eu vou te provocar um pouquinho, Guilherme. Claro. Você colocou um termo aí extremamente conceitual, um fluido não newtoniano. E o que seria um newtoniano e como diferenciar esses dois fluidos para que os nossos ouvintes compreendam bem a natureza desse fluxo? Claro, o fluido newtoniano é um fluido que existe uma correlação entre a tensão de cisalhamento dele e a força que está aplicando. Então ele escoa e a gente considera um fluido newtoniano a água. Então, perfeito. Quando a gente tem a água... Já ia colocar para você, falei assim, ficou mais complexa a resposta do que o... Mas muito bem, vamos lá. A gente tem a água. A água, ela não vai ficar em qualquer lugar. Você precisa colocar alguma coisa para reservar ela, porque ela não tem estabilidade. Ela vai escoar, ela tende a escoar. No caso de fluidos não newtonianos, isso não acontece. A gente pode ter um fluido que ele vai estar mais associado, você pode pensar em viscosidade, né? Vai ser um fluido mais viscoso, ele tende a ter uma tensão de cisalhamento, você vai aplicar uma tensão nele ali, um esforço, e ele não vai movimentar. Então, enquanto a água, qualquer tipo de esforço que você coloca, ela vai fluir, ela vai escoar. Bacana. O fluido não newtoniano, ele não vai acontecer isso. Ele pode ter uma resistência inicial ali, tem vários modelos que podem ser utilizados. Ele vai ter um comportamento reológico, né? Ele vai ter um comportamento reológico. O mais utilizado hoje em dia é o modelo de Bingham, mas existem vários modelos, depende muito do caso, aí tem que ser feita uma análise, né?
E isso vem da caracterização dos rejeitos, né? Perfeito. Isso que vai fornecer para a gente essas informações. E aí depois que a gente consegue fazer essa caracterização desses rejeitos, que a gente vê que é um fluido não newtoniano, aí a gente faz essa ruptura hipotética no software, né? A gente na fonte usa o Flow 3D. E através do software a gente consegue ter uma estimativa de como seria o comportamento desse fluido a partir do momento que a barragem rompe. Como que ele vai se comportar no tal VEG de jusante. E aí, a partir desse ponto, a gente instala ali, hipoteticamente, a nossa contenção no ponto que foi definido, e aí pode ser que a gente esteja trabalhando com algumas hipóteses, algumas alternativas. Então, a hipótese 1, está a 10 km. A hipótese 2, está a 2 km. A hipótese 3, está a 1 km da estrutura original. E aí a gente faz essas 3 simulações e, com base nisso, a gente chega nos esforços para fazer o dimensionamento geotécnico e estrutural da contenção. Né? E aí eu vou colocar mais uma questão que eu acho que pode ser compartilhada, a resposta dessa entre as partes, mas que é importante, que a gente falou quando a gente foi conceituar lá o backup dam, e eu citei esse fato de ser uma estrutura com capacidade de absorver o volume que ora estava armazenado. Qual é o volume imobilizado numa ruptura e que vai definir, obviamente, é uma das premissas que irá definir a posição ou o tamanho dessa estrutura de contenção jusante. Então, na norma, na NM 95, eu até trouxe ela aqui, né? Ela fala que a gente tem que fazer a SCJ no caso de apresentar um projeto técnico executivo de descaracterização da estrutura. Então, a gente apresenta o projeto de descaracterização e, somado a ele, tem que ter uma estabilização da barragem existente ou construção da SCJ para minimizar o risco de rompimento por liquefação. Então, para esse caso específico da SCJ, a gente está trabalhando com liquefação e a mobilização é de 100% do material. No caso de estruturas que, vamos supor, o cliente às vezes quer construir alguma estrutura de contenção que não está sendo exigido pela norma, mas aí talvez por uma questão de imagem, ou então por uma questão de, eu vou construir aqui porque eu estou tendo algum tipo de problema com a comunidade e não quero que tenha nenhum outro tipo de estresse a mais, né? Aí, se a barragem dele não está sujeita à liquefação, aí a gente parte para o que a gente utiliza nos modelos de ruptura hipotética, né? Que seria 35% do volume mobilizável. Excelente, excelente. Bruno, agora eu vou botar você na fogueira aqui. Uma das questões que eu acho que isso, obviamente, é uma caracterização, é um tema que pode ser aplicado a qualquer tipo de estrutura, e não menos importante seria na barragem, na estrutura de contenção a jusante. Na SCJ, o contexto geológico, o quão importante, o quão relevante é esse tema para uma estrutura de contenção jusante? Total relevância, né? Quando a gente fala de geologia, né, de sítios, né, no qual a barragem está implantada, e aí a gente, né, voltando um pouco na nossa conversa da escolha da posição, além das questões de volumetria necessárias para poder conter esse rejeito mobilizável, a gente tem que avaliar a condição geológica onde essa SCJ vai ser implantada, né? E aí a gente está falando em imputar nessa região solicitações, né? Então, se eu estou falando de uma barragem de enrocamento, vamos colocar uma barragem com 50 metros de altura, por exemplo, quais são os níveis de tensões que a minha fundação vai estar submetida? Aquele meu perfil estratigráfico, aqueles horizontes geológico-técnicos de solo, né, transportados, eles vão ser capazes de suportar? Qual que vai ser o tipo de tratamento de fundação que eu vou ter que aplicar? Vou ter que remover? Eu vou precisar de aplicar algum outro insumo, né? Por exemplo, uma injeção de concreto ou sílica coloidal. Aí a gente tem na engenharia diversos materiais que vão permitir uma melhora nas condições de resistência ou não. O meu condicionante são questões de permeabilidade e eu preciso de reduzir essa permeabilidade. Qual que é o material que eu vou adotar? Né? Se eu estou falando, por exemplo, de uma estrutura de contenção por estacas, eu vou criar uma barreira, né, hidrogeológica, no caso, promovida pelo estaqueamento, né? Então, se eu tinha um nível freático
passando em uma determinada posição no terreno e eu coloco ali uma cortina, ela acaba funcionando como uma barreira. Quais são as implicações para isso? Como é que essa mudança vai interferir no funcionamento dessa estrutura, depois que ela for solicitada ou mesmo antes? Então, assim, são diversos pontos que a gente tem que estar pensando no momento de projetar essas estruturas e sempre, né, com um olhar também nas condições de fundação. Se eu estou falando por exemplo, de um maciço rochoso, como é que está a orientação das minhas principais descontinuidades? Quais são elas? Como é que elas se encontram? Preenchidas, abertas? Como é que é a permeabilidade dessas estruturas? Eu tenho conexão, não tenho? Tenho cavidades? Né? Eu estou falando de um contexto que a minha rocha é suscetível a se solubilizar. Então, assim, eu ia te fazer essa pergunta agora, assim, somando um pouco dessa belíssima contribuição que você nos trouxe. De fato, quando a gente fala de uma SCJ que tem como objetivo mitigar danos potenciais, a característica estrutural da fundação, ela ganha relevância nesse ponto, né? Porque, eventualmente, fraturas, condutos que eventualmente já existem, dependendo do contexto geológico, obviamente, que estejamos abordando daquela CJ, você pode assumir problemas de operacionalidade dessa CJ por causa das características geológicas da fundação. Como é que a gente pode... você acha que isso vai ser determinante? Primeira pergunta. Você acha que isso vai ser determinante na implantação de uma SCJ ou na definição da SCJ como solução para controle ou mitigação do problema que se pretende administrar? Excelente ponto você colocou, Michel. Como colocado, né, mais atrás ainda, quanto à norma, né, onde a gente tem a prerrogativa de estabilizar, né, o maciço que se encontra no nível de alerta, né, e que também foi construído sobre rejeito, né, e a opção de se construir a CJ. Então, esse ponto tem que ser colocado na mesa. Né? Então, a gente está falando aqui, né, eu citei diversos pontos que tem que ser analisado e a gente pode chegar na conclusão lá na frente que uma SCJ não é viável. E aí, eventualmente, se trabalhar com uma engenharia com segurança para a estabilização do maciço seria mais viável. A gente tem alguns casos de estudo no nosso portfólio, onde a gente enxerga, em alguns casos, essa condição. Né? A gente teve um caso até em que a gente chegou a estudar, né, o posicionamento da SCJ no local, só que a fundação era muito ruim, era um rejeito, e aí a gente teve que deslocar ela, para ela sair um pouco daquele material de fundação não competente, e aí a gente viabilizou ela, dando, né, afastando ela um pouco da estrutura. Acho que é tudo por isso que assim, é um estudo realmente multidisciplinar, né? A gente não consegue... Aí o ponto que eu ia colocar por exemplo, a gente tem na norma também prazos para poder cumprir, né? O minerador precisa de apresentar aos órgãos competentes, num determinado prazo, um projeto de engenharia para implantação. E em muitos casos, e aí assim, pegando o que está acontecendo hoje, né? A gente tem aqui no estado de Minas Gerais, principalmente, né? São dezenas, centenas de barragens, né, que foram construídas com esse método e precisam ser descaracterizadas. E assim, a gente tem uma enxurrada de demandas para os laboratórios. Né? Para poder se dimensionar, eu preciso de entender qual que é o comportamento daquele solo, quais são os padrões de resistência, quais são os padrões de deformabilidade, e são diversos ensaios e a gente não tem no nosso mercado capacidade para absorver essa demanda. E aí, em alguns casos, acaba obrigando a projetista a trabalhar com o conhecimento adquirido, né? com a expertise em materiais similares. A gente esbarra em muitos casos, né? Onde o dimensionamento ele é completamente dependente dessas características. Né? A gente está falando aí de estacas, onde os principais parâmetros de dimensionamento
é a deformação e o momento fletor, então a depender da variação que eu coloco ali em termos do módulo de elasticidade, eu inviabilizo ou não uma estrutura, eu, né, acabo penalizando em termos de custo, né, tendo que eventualmente trazer uma ficha, um embutimento, né, que é o trecho onde a estaca é aprofundada, maior ou menor, enfim. Então, assim, é um mundo de variáveis e esse ponto que eu coloquei, né, da questão dos prazos, dessa questão que o Michel trouxe, né, em relação a ser viável ou não, isso tudo tem que ser muito bem ponderado, né, pelos principais atores, né, que no caso os mineradores, as projetistas e os órgãos que fiscalizam esse assunto. Falando um pouco de vantagens e desvantagens dessa estrutura, a gente tratou agora e vem tratando essa temática de um ponto de vista extremamente complexo, justamente pela natureza do tema e das variáveis que controlam ela. Quando a gente fala de ECJ e fala das possibilidades de problemas do ponto de vista de fundação, do ponto de vista de um tema, da aplicabilidade dela, eu me lembro de um estudo que nós fizemos e de que, apesar dele demonstrar viabilidade técnica, ainda há muito, vou chamar de preconceito, né? Não sei se a palavra correta seria essa, mas talvez para clarificar para quem nos ouve, a melhor forma de abordar o tema seria esse preconceito. Porque a gente está falando de uma estrutura de contenção que tem por objetivo mitigar um problema. Tá, qual é o problema? A ruptura da barragem principal. Sim. Mas por que não investigar ou por que limitar a ação de controle do problema à implantação de uma estrutura jusante cujo tempo, cuja complexidade, cujo estudo vai levar talvez tão mesmo tempo, complexidade e quantidade de estudos necessárias a uma solução do problema que é a ruptura da barragem principal. Na opinião de vocês, a vantagem de uma ECJ sobre a solução de engenharia para a estabilização da barragem principal é relevante? A gente tem que percorrer isso? Não, na verdade, eu acho que para mim, são duas coisas muito independentes, assim. Tem que existir um estudo muito aprofundado da solução de engenharia e a solução da ECJ é outra coisa independente para mim. Ela está ali para evitar que realmente, se alguma coisa der errado na descaracterização, nos estudos, ela esteja ali para proteger de um mal maior. Mas o estudo a descaracterização, ela tem que ser feita prevendo que não pode romper. Não, tem que ser uma coisa independente da outra. Olha, eu vou descaracterizar isso aqui, mas eu tenho que fazer todos os estudos possíveis para isso não romper. Só que vai que acontece alguma coisa imprevista, acontece um terremoto durante a descaracterização e tudo e rompe. Eu tenho uma estrutura para conter. Eu acho que são duas coisas Então, mas aí você está colocando para nós concordo com o contexto da interdependência, da independência, porque a interdependência já colocaria elas numa relação de dependência, mas quando você coloca isso, eu sinto de que ela, como se ela fosse obrigatória. E aí eu não sei até que ponto ela é um elemento tão obrigatório, porque, e aí eu vou provocar nos fazer trazer esse tema. É importante falar sobre isso, essa questão, quando fala da obrigação, eu gosto de provocar isso, porque assim, a gente vive hoje num antagonismo gigantesco. Muitas vezes a gente fala, tem solução, mas é o que você falou. O quão são previsíveis as causas? Né? Os fatores que levam à ruptura na barragem, o quão eles são previsíveis? Nós não temos hoje como precisar isso com tanta assertividade a ponto de dizer, essa barragem vai romper ou não vai romper? Né?
Então, mas aí dentro dessa ótica de como a gente não tem como controlar a ruptura da barragem principal, podemos assumir, então, como obrigatória a necessidade da implantação da SCJ? Então, na verdade, até na própria legislação, a legislação... Só para acrescentar um número interessante, hoje nós temos aproximadamente 542, se não me falha a memória, ou 546 barragens na Política Nacional de Segurança de Barragens, consideradas barragens de alto potencial de dano. No Brasil. No Brasil. E dessas 500, 11% desse número, 50 e poucas barragens, 56 barragens, se não me falha a memória, eu não tenho os números exatos, depois a gente pode até confirmar, são barragens auteadas pelo método de montante e que, segundo a Política Nacional de Segurança de Barragens, principalmente a Resolução 95, tem como obrigação, até 2025, estarem completamente descaracterizadas ou descomissionadas. Né? Então, nós estamos falando de um número realmente relevante. Né? E aí, mas eu fico pensando, então nós estamos dobrando o número de barragens existentes, porque até o descomissionamento você está implantando uma nova, Sim. que é a SCJ. Então, só queria acrescentar isso, porque assim, e aí voltaremos ao tema da obrigatoriedade ou não de uma SCJ. Então, a própria legislação, eu acho assim, essas alterações da legislação, acho que foram muito felizes. Primeiro, com relação ao... a gente vai e volta, é evidente. Primeiro, com relação aos prazos, na verdade. A gente começou com as primeiras legislações que surgiram, né? Começou com a 4, se não me engano, em 2019, depois a 13 aumentou esses prazos, agora veio a 95. A gente tem prazos fixos, mas ela tem um itemzinho que ela fala, dependendo a critério do projetista e tudo, pode ser negociado. E aí, quando eu li isso nos meus estudos, eu falei, gente, a critério é uma coisa muito ampla, né? O que é a critério? Aí eu andei conversando com alguns empreendedores para entender, olha o que acontece. Aí o que me falaram foi o seguinte, primeiro com relação aos prazos. Hoje em dia existe uma abertura muito maior. Se você tem um projeto e uma coisa muito consolidada, você consegue conversar com o órgão ambiental e falar assim, olha, eu já tenho isso aqui, eu já vou fazer isso, eu consigo fazer até tal dia, e negociar esse prazo. Então, assim, o prazo é algo que a legislação define, mas é algo que eles estão abertos a entender o projeto, entender os prazos de cada estrutura. E a complexidade que é a própria implantação. Porque a gente sabe que é. Quando a gente viu aqueles prazos iniciais, todo mundo já sabia que aquilo ali não era viável de jeito nenhum. Se você tem uma barragem pequena, é uma coisa, como você falou, mas com um monte, com estruturas enormes, tem coisas que não eram viáveis. Aí, quanto a isso... Ok, com relação ao prazo, a legislação ela já conseguiu se adequar, ficar mais flexível. E com relação à obrigatoriedade vou ter SCJ para todas. A própria legislação, ela cita que pode ser que você implante uma SCJ, mas ela já fala que para barragens classificadas com nível 2 ou nível 3. Ou seja, ela já coloca que são só aquelas barragens que realmente apresentam, apesar delas serem de montante, aquelas que apresentam maiores riscos. Perfeito. Então, ela já está pegando um nicho mais específico. E ela também coloca a critério da projetista. Então, aí vai entrar toda a engenharia do negócio, né? Porque... Importante demais essa colocação sua, que esclarece justamente esse ponto da obrigatoriedade. Na verdade, essa obrigatoriedade, e eu te provoquei para que você trouxesse ou clarificasse o tema, justamente por isso. Porque ela é obrigatória de alguma forma para aquelas estruturas que a gente já conhece um risco, né? Já tem como majorar, ou pelo menos de forma bastante qualitativa, quantificar o risco para essas estruturas. E mesmo assim, ela ainda é a critério do projeto, entendeu? Eu acho que assim, isso para mim é o mais importante, porque se a gente for pensar, o risco, ele vai existir em qualquer estrutura que você for fazer. Para isso existem nós geotécnicos, para isso a gente está aí, né? A gente estuda tanto, para isso existem
os geólogos. Para isso a gente existe todos os estudos que são necessários. Para o quê? Para a gente garantir que as barragens não rompam, que elas fiquem estáveis, que todos os projetos sejam feitos, né, de maneira adequada e tudo. Então, assim, tudo vai depender muito da projetista e de todo o estudo que for feito e a critério dela, a necessidade ou não de ter uma estrutura diante... Aí tudo vai entrar muito diante do risco, né? Sim. Hoje em dia, inclusive, as legislações elas estão trabalhando com a gestão de risco, né? Que é uma ferramenta que eu acho ela importantíssima, ela ter sido agregada agora, porque a própria gestão de risco ela vai te mostrar, olha, se o risco ali ele for realmente muito alto, vale a pena investir em uma SCJ ali para aquela região. A gente estava discutindo isso esses dias, né, o Guilherme? Se eu tenho uma estrutura que ela está em cima da comunidade, não vai ter tempo das pessoas se salvarem, ou das pessoas... Vou colocar uma SCJ aqui, sabe? Se eu romper, eu vou atingir muitas pessoas, eu corro risco de perder vidas e tudo, eu vou colocar uma SCJ aqui, sabe? Dentro disso aí a gente entra no nosso próximo tópico, ou próximo assunto, que é os desafios a serem enfrentados na implantação dessa estrutura. A gente falou há pouco um pouco do contexto geológico, né, que é uma prerrogativa bastante relevante para se implantar uma SCJ, mas e os desafios do ponto de vista socioeconômicos? Você citou aí o fato de que existem hoje, a gente sabe disso, isso é um fato bastante consumado no Brasil, estruturas, barramentos, a mineração, muitas cidades se desenvolveram em prol da mineração, né? A mineração chegou e a população foi se instalando em volta dela, e aí na hora que hoje existem dentro de um contexto sociocultural já a mineração e a comunidade numa interação extremamente... Uma simbiose. Exatamente. E aí, então, como é que vocês encaram, como é que vocês poderiam levar aos nossos ouvintes essa questão do desafio que o empreendedor ou que nós da área de projeto temos quando pensamos em desenvolver uma solução que seja de fato a SCJ para mitigar os danos? Pode ir. Então, o que eu percebo assim, num pouco da vivência não tem ainda uma comunicação efetiva, um entrosamento entre, né, os expoentes, né, envolvidos na atividade de mineração. A gente, né, acabou de abordar aqui pontos em que a norma, a legislação acaba, de um modo em alguns casos, engessando, né, a tratativa a ser colocada. Cada caso é um caso, né? A gente tem, em alguns casos, a barragem instalada num vale mais fechado, em outros mais abertos, né? A geotecnia é um ramo, é uma ciência muito recente. A gente está falando da década de 50, né? Com TESAG. Então, assim, os acidentes que de maiores proporções que começaram a acontecer ali na década de 20, de 30. Então, assim, é uma ciência muito nova, principalmente aqui no Brasil, aí pegando um pouco do gancho da nossa coordenadora, né, a Gladys, que é de um país onde o terremoto, a atividade sísmica é muito mais intensa que no Brasil. Lá, o pessoal na graduação já trabalha na engenharia civil com liquefação, tanto é que quando ela chegou aqui no Brasil, quando ela mencionava, mas vocês não avaliam condição pseudostática, né, risco de gatilho de liquefação, o que é isso? Então, assim, isso a gente está falando de 2010, quando ela, né, já estava concluindo o mestrado e tudo. Então, assim, é um conceito muito novo, como é que eu vou falar? Mas tudo acaba tendo você tem que analisar todos os vieses, né? E aí entra essa interação do prefeito, da questão social, da questão do Estado, da questão dos entes que fiscalizam. Você acha que o país, pegar um pouco do gancho que você trouxe aí, nós temos de fato dentro da nossa estrutura profissionais de outros estrangeiros trabalhando lá,
né? E que trazem um pouco dessa experiência, dessa vivência deles para a nossa realidade. A Gladys, você muito bem colocou, essa experiência do Peru com terremotos, com atividades sísmicas constantes, faz e fez com que essa fosse uma preocupação corrente nas pesquisas, nos trabalhos, nos projetos deles. Mas pegando o Brasil dentro da nossa questão extremamente cultural, você acha que a gente... Eu falei um pouco disso no nosso primeiro podcast, de que a gente está vivendo uma transformação, mas ainda não consolidada. Quando a gente falava dos planos de ação emergencial, dos simulados, né? Como que as pessoas recebiam isso, existia toda uma discussão sobre, poxa, o boom imobiliário, que uma casa que até então estava ali num bairro, e aí você descobre que a casa agora está dentro de uma ZAS, e aí, pô, depreciou meu imóvel. As discussões eram completamente diferentes do foco principal, que era proteger vidas, né? E as pessoas, de alguma forma geral, preocupadas com outras coisas, com outros valores. E a gente está falando de que todas essas discussões, todos esses debates, a revisão das normas, tem um objetivo principal: proteger vidas. Pensar na engenharia como um contexto de solução, assim como é o princípio da engenharia, né, em qualquer que seja ela, geológica, geotécnica, civil, hidrológica. A gente está falando de um contexto de proteção de vidas. E vocês acreditam hoje que a gente já tem culturalmente um avanço nesse sentido, que as pessoas convivem com essa temática de ruptura de barragens, mais do que conviver com a temática de ruptura, porque não se deseja mais que acidentes como os recentes aconteçam, apesar de que eles não podemos afirmar que não vão acontecer, é um desejo, mas vocês acham que as pessoas já estão mais preparadas, não digo preparadas, mas aceitam melhor a relação com o tema? Porque vou pegar dos projetos que a gente já desenvolveu, você imagina, você tem sua casa aqui, de repente crava uma estaca de 20, 30 metros de altura no fundo da sua casa, e vai, o que é isso, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que isso é bem complexo, sabe, Michel? Porque, assim, a gente tá, igual você mesmo comentou, né, querendo sempre salvar vidas. A gente quer sempre evitar que, caso ocorra uma tragédia, que ela seja minimizada, que não tenha perda de vida. Então, por isso a gente tem os simulados, a população vai, treina e tudo mais. Claro, você colocar uma contenção no fundo da casa de uma pessoa, ela provavelmente não vai ficar muito feliz. Mas, da mesma forma, você chegar e falar, beleza, eu vou tirar esse bairro inteiro aqui. As pessoas têm uma vida ali na comunidade, elas têm relações com o vizinho, com o comércio, com a escola, relações afetivas. Aquela ali era a casa da minha avó e tal. Então, acaba que é bem complexo. Eu acho que fazer a contenção, você acaba minimizando isso. Claro que a pessoa que está ali vivendo na proximidade da contenção, ela não vai ficar tão satisfeita, mas retirar um bairro, relocar esse tanto de gente que muitas vezes pode ser necessário, eu acho que é bem mais pior do ponto de vista social do que simplesmente construir a contenção, sabe? Diga de passagem, um impacto sociocultural que viveram as pessoas que moravam em... Ajusante lá de Fundão, né? De Fundão, São Bento, né? Não, São Bento não. Bento Rodrigues. Bento Rodrigues, sim. De Bento Rodrigues, né? Tipo assim, os caras tinham sempre... Quando você pega essas pessoas e aborda elas do ponto de vista da vida, do histórico de vida, tinha uma praça, tinha isso, tinha aquilo, isso se perde. E assim, e aí acho que vale a pena frisar e tornar isso não pode passar batido. Nós estamos falando de uma SCJ que tem como viés mitigar um dano potencial, mas que vai ser controlado ou exaurido com a descaracterização ou descomissionamento da barragem principal. Né? Então, essa ECJ, para quem nos ouve, para quem nos assiste, ela é uma estrutura temporária. Sim. Né? Então, assim, ela tem um caráter extremamente temporário, a vida dela é curta.
E eu acho que também, apesar de ser uma barragem a mais, ela traz a sensação de segurança. Sim. Porque quando teve o rompimento de Brumadinho, as pessoas não queriam ir para Brumadinho. Não queria ir no Iotim, ninguém queria ir lá, sabe? Fala assim, tenho medo, não vou... Isso afetou bastante a cidade, afeta bastante outras pessoas que não estavam envolvidas ali também. Então, quando você traz a contenção, eu acho que você traz a sensação também de maior segurança. Apesar de ser mais uma barragem, mais uma estrutura que você vai ter que fazer a RIS, vai ter que fazer monitoramento, vai ter que fazer tudo, é uma estrutura que vai trazer uma segurança a mais, um conforto maior para as pessoas, né? Esse é o meu ponto de vista. O que eu acho importante isso que você falou agora, que agora o que tem que ficar bem separado também é que essa não é uma barragem para contenção de rejeito. Ela é, como você falou, ela é uma estrutura emergencial. Se a gente não pode ir, porque agora o que eu estou vendo é que a gente está caminhando para um passo que acaba que pode inviabilizar a construção delas. Tem que estar bem claro que elas estão ali para impedir se a barragem, a montante romper. Ela não pode ser vista como uma barragem de rejeito. Ela não é. No início, inclusive, eles nem... Tampouco uma estrutura permanente. Não, né? E de jeito nenhum. Você não pode pensar, ela vai ter que trabalhar com rejeito. Não, ela não vai ter que trabalhar com rejeito. Se romper, eu já tenho que ter como esvaziar ela rápido. Ela não foi feita para ficar ali. O próprio rejeito que eventualmente ocupar o reservatório vai ser objeto de remoção. Ele tem que ser removido. Não pode ser, porque senão a gente vai cair num looping que a gente falou. Senão eu vou ter que começar a fazer uma ECJ para ECJ. Isso aí. Se eu começar a enxergar ela como uma estrutura, não, mas ela pode ficar com rejeito. Não, então se ela romper também, ela não é isso, gente. Ela tá ali para segurar. Perfeito. Ela não pode ser vista. Agora, o que você falou com relação à mineração, acho que hoje um grande problema que a gente enfrenta é que a mineração ela já é taxada como a vilã. Então, assim, a sociedade já vê tudo que a mineração faz como, mas a mineração é a vilã, mas não é assim, sabe? A gente tem que enxergar que, assim, hoje a gente depende, você clichê, né, em tudo, mas a mineração está em tudo que a gente faz. No nosso cotidiano, a gente precisa da mineração. Não só, por exemplo, Mariana, se a gente pegar um exemplo de Mariana, a cidade de Mariana, ela basicamente acabou, né, depois que a Vale fechou. Você perde a parte do comércio, os serviços, tudo era muito dependente da mineração. Eles já estavam desesperados para a mineração, né, reativar, para voltar às atividades da cidade. Então, assim, tudo que a mineração, se ela construir a ECJ ali, do lado da minha casa, não, vai ser ruim, porque eu não vou ter minha vista, porque eu não vou ter, eu sei. Mas, assim, não é bom, ninguém gostaria de precisar, mas a gente hoje tem um passivo, a gente precisa descaracterizar e a gente precisa da consciência da população que as medidas também são pensando na segurança e na menor impacto mesmo para a vida, para a cidade, para a infraestrutura, para o meio ambiente, para tudo, assim. Então, assim, a gente precisa, né, de deixar as coisas bem claras, assim. A mineração está lá, ela polui, ela teve um papel, principalmente antigamente, né, ela teve um papel danoso, teve. Não vamos negar que aconteceram alguns excessos que poderiam ter sido evitados até pela tecnologia que era disponível na época. Hoje em dia a gente já tem muito mais condição de fazer uma mineração muito menos danosa do que era antes. Mas, assim, como que a gente tem hoje, o que é feito hoje a gente tem legislações muito mais restritivas e tudo está caminhando para uma mineração menos impactante do que foi. Mais Você falou de um ponto que nos traz ao nosso último tema e importante. Nós estamos falando de evolução, né? Acho que você colocou muito bem, contextualizou. Você colocou a bola na cara do gol para que eu pudesse chutar agora para o nosso último tema, que era justamente essa questão da evolução. E dentro do aspecto evolutivo, a gente sabe que a engenharia inovou muito, né? A gente, apesar de tão recente, mas a velocidade com que as coisas acontecem nos dias de hoje é impressionante. A gente dá saltos muito grandes
nos dias de hoje. E dentro desse processo de evolução, a gente falou no início do nosso podcast a questão da SCJ, do pioneirismo que nós trouxemos, que foi a implantação da SCJ com estacas tubulares, utilizando tecnologia japonesa, que é a tecnologia Press-In. Como é que vocês veem, do ponto de vista de evolução, a engenharia como solução no controle e implantação de uma SCJ, mas de um contexto de fato que possa ser menos danoso, que possa ser menos impactante? Então, sobre a teoria do que evoluir é preciso, nós já estamos nesse cenário, nós já estamos, usando uma frase que nós já estamos no século XXI, né? Temos tecnologia hoje suficiente para que o impacto gerado da própria implantação da SCJ seja algo minimizado, controlado? Eu penso que sim. A gente, né, tem a engenharia clássica, né, de contenção, utilizando enrocamento, né, solo, né, tem os geossintéticos e tudo mais, né, a própria estaca, né, com uma metodologia que minimiza as vibrações, né, e possíveis gatilhos para liquefação. Então, assim, de fato, a gente tem uma tecnologia hoje às mãos, que tem essa possibilidade de mitigar, né, esses riscos, que tem a possibilidade de mitigar essa intervenção, esses danos provocados pela implantação de mais uma estrutura, né? E aí eu volto a essa questão, né? Quando a gente, essa questão da SCJ, cada caso é um caso, mas a gente também precisa de atuar no paciente, no caso a barragem que está, né, com um nível de emergência ali mais elevado, entendendo o comportamento dela e indo na causa do problema, né? E a partir da tecnologia disponível tentar trazer ela para o nível de risco baixo, né, para poder se implementar um processo seguro de descaracterização, né? Essa proposta que a gente trouxe do Japão, vocês veem ela com muito bons olhos? Vocês acham que é uma proposta de fato viável? Em estudos recentes desenvolvidos em nosso laboratório, vamos assim chamar o nosso escritório, né, a gente trouxe uma proposta que seria a cravação dessas estacas, porque uma das prerrogativas da tecnologia japonesa, da tecnologia Press-In, é não gerar vibração, né, e isso obviamente atenua desenvolvimento de pressão, entre outros fatores que seriam um gatilho para um processo de liquefação. Sendo isso, se vocês acham como viável, por exemplo, essa proposta de estabilizar uma barragem alteada por montante com as estacas cravadas, utilizando esse método que não gera vibração, não gera... essa tecnologia, de fato, é algo que vai criar um marco na mineração, no tratamento de barragens alteadas por montante, que precisam ser descomissionadas, descaracterizadas? Vou deixar a Isa falar que ela é mestre nesse assunto, né? Mas assim, do meu ponto de vista, eu tive a oportunidade de ir em campo, né, verificar a cravação dessas estacas e assim, não vibra absolutamente nada, né? Tem uns vídeos que o pessoal da obra fez num copo de água do lado da estaca que estava sendo cravada e a água nem mexe. Assim, é revolucionário, sabe? Eu vejo com muito bons olhos, eu acho que é interessante. Vou fazer uma propaganda aqui, eu recebi hoje a revista que a gente publicou, né, da Revista Brasileira de Engenharia de Barragens. A gente publicou um artigo sobre essa obra específica, né, que a gente fez uma compatibilização do perfil geológico geotécnico com tratamento dos dados de saída, né, que esse equipamento ele registra os dados, estaca a estaca, metro a metro. Então a gente consegue ter uma massa de dados muito grande, muito boa,
muito bacana para a gente trabalhar, para a gente poder tentar entender o que aconteceu na cravação, se a gente pegou um lugar que estava mais com o solo mais rígido, se estava mais mole, como é que foi essa cravação, se foi bem feita na hora de fazer a obra, se não foi. Então a gente tem essas informações todas. Com essas informações a gente fez um artigo, a gente fez um estudo avaliando a parte de estatisticamente esses dados, né, para verificar e tentar compatibilizar ali com o perfil geológico geotécnico. É um artigo bem legal. Quem quiser aprofundar um pouco mais, ele saiu agora na última revista, número 12, né, do ano 8, da Revista Brasileira de Engenharia de Barragens. E aí eu deixo a palavra com a Isa, que ela é especialista nesse assunto, né, ela vai conseguir trazer informações mais detalhadas, né? Eu sou bastante suspeita para falar, né? Porque acabou que eu fiz uma dissertação de mestrado só sobre a tecnologia em si, né? Sobre o uso de estacas tubulares. A gente podia fazer um podcast só dessas só das estacas e das instalações, mas qual que foi a questão? Vou pegar assim desde o início, quando a gente começou. Um primeiro estudo que a gente fez rápido, em que a gente precisava de construir uma SCJ em um espaço limitado, bem limitado, e a gente teria que ser uma estrutura bem esbelta, né? Bem esbelta para conseguir ser encaixada no espaço pequeno. E o que acontece? As outras tecnologias, CCR, concreto, precisaria de ter muita resistência, porque o impacto, né? Ele realmente é elevado. Então, assim, para eu fazer uma barragem de terra não suportaria o impacto, pelo que a gente calculou, o enrocamento, e também seria uma estrutura muito grande. Teoricamente, o volume do reservatório seria ocupado pelo próprio maciço. Ia ser enorme, assim, a gente precisaria de uma área muito grande que a gente não teria. A solução seria deslocar ela muito a jusante. A gente a gente lavaria, né, a mancha, atingiria uma parte muito grande, pegaria a população e tudo. E assim, aí quando a gente olha, surgiu a solução de estaca tubular. São estacas finas, esbeltas, como o Bruno falou, que você consegue fazer uma instalação muito próxima. Por quê? Porque não tem vibração, não tem ruído. Você consegue instalar próxima à comunidade. É uma obra muito pontual, né? É realmente muito pontual. Assim, acho que a gente precisa de... Para instalar ela se você está falando sobre a barragem, precisaria, eu acho que estudos e dependendo, mas eu acho, assim, totalmente viável, assim. Acho que pode ser uma solução para projetos de difíceis soluções. No contexto mais delicado. E aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Porque agora com essa restrição para a construção de barragens alteadas a montante, restrições de espaço e tudo mais, a gente está entrando no rejeito empilhado, né? No empilhamento de rejeitos. Uhum. E esse material é um material que, a princípio, ninguém precisava de ter entendimento a respeito do seu comportamento. Era simplesmente lançado numa barragem, né, na forma de polpa, deposição hidráulica. Então a gente começou a querer entender, a precisar entender o comportamento desse material agora, né, para poder fazer as simulações de dam break, né, entender como é que é a dinâmica desse fluido e como é que ele se comporta na mobilização e na ruptura. E aí a gente vem com projetos de pilha desse material que ainda não existe, pelo menos para a maioria das commodities, né, dos bens minerais, tratamentos que não envolvam água. Então a maioria dos casos vai envolver água. Então esse material ele vem ainda com, mesmo que mínimo, mas ainda vem com um nível de saturação. Isso não está mudando em nada as características dele, né? Exatamente. Teoricamente, o mesmo grão de rejeito que ora estava depositado na barragem, você mudou o método de disposição, mas não as características dos materiais. Então, teoricamente, a gente poderia dizer, e aí vai ser um bom tema para um próximo podcast, de que essa estrutura, esse empilhamento
é uma barragem disposta a seco, né? E a gente precisa debater melhor isso. Todos os controles. Sem dúvida nenhuma. A gente traz ainda, nesse contexto, 2 pontos interessantes. Uma sobre a ótica da tecnologia enquanto solução para cravação, para construção da SCJ. E existe a tecnologia que também estamos trazendo do Japão, né, numa parceria com a Austrália, que é os polímeros que podem mudar as características geomecânicas dos rejeitos e aí sim favorecer um processo de disposição a seco completamente diferente, onde você vai agregar parâmetros de resistência nesses rejeitos para que eles possam ser dispostos da maneira como se pretende, que são pilhas. Né? Porque senão a gente não mudou nada e quer que... É a teoria, se você não muda nada, o resultado tende a ser o mesmo. Ou seja, as tragédias ora anunciadas no passado recente podem ser projetadas para um futuro precoce. E a gente precisa pensar nisso de forma realmente muito objetiva. E a gente entra outra esfera, né? Porque até então, com essa restrição de locais, a gente tendo que trabalhar praticamente sobre as estruturas resistentes. Então, hoje as pilhas, né, e aí seja de rejeito ou de estéreo, elas estão adquirindo alturas cada vez maiores, volumes cada vez maiores. Então, a gente entra num campo de condições de tensões que jamais visto, né? Então, a gente entra numa esfera de geotecnia que ainda pelo menos, você acabou de fazer o mestrado, eu fiz algumas matérias em 2014, mas essa geotecnia, né, do estado crítico é a nova fronteira e a gente vai precisar de entender como é que esses materiais se comportam a grandes níveis de tensões, né? Então, assim, os desafios não param. Agora são as descaracterizações, provavelmente no futuro, agora num futuro recente, pilhas de estéreo e rejeito. É isso aí. Gente, queria agradecer a participação de vocês. A gente chega de fato ao final de mais um podcast, um tema relevante, um tema importante. O debate foi fantástico, as contribuições valiosíssimas. Queria aproveitar a oportunidade de fazer um convite para quem nos ouve, quem nos assiste. Em novembro nós vamos ter um workshop promovido pela BMS que vai falar sobre tecnologias de fundações e essa tecnologia que nós trouxemos vai ser uma das pautas principais aí desse evento promovido pela BMS. Eu vou lá palestrar a respeito, tem outros convidados obviamente, e a gente vai falar um pouquinho disso e fiquem todos convidados já assim que a BMS lançar aí o convite de forma pública, que possam todos se inscreverem e participar desse evento, que vai ser realmente também fantástico e vai ser uma oportunidade para acessar o tema, essa tecnologia Press-In. Mais uma vez agradecer, Isabela, Guilherme, Bruno, a presença de vocês, a colaboração técnica extremamente valiosa e que venham mais podcast, fiquem à vontade para se despedir do nosso público. Mais uma vez, obrigado. A gente agradece. Obrigado. Obrigado, Michel.